Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos fazer aqui um unboxing review de uma placa-mãe aqui, uma Asus P8H67. Bom, foi adquirida na AliExpress, veio aqui nessa caixa, ó, chegou pra mim, não fui taxado. Vamos abrir o pacote ali na bancada e vamos conferir se veio tudo certinho, né? Bom, antes de seguirmos para o vídeo, vou pedir para vocês aí que se puderem, já deixem aquele like aí para ajudar a fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos. E é isso, gente, vamos lá para a bancada. Bom, gente, aqui estamos com a nossa placa-mãe. Como eu falei para vocês, não fui taxado, certo? E aqui na declaração que ele colocou, né? Botou motherboard, placa-mãe, né? E o peso aqui, 600 gramas. E o valor declarado aqui, ele colocou 4 dólares e 19. Mas essa placa aí, o total com tudo, ficou em torno de 327, se não me engano, com frete, certo? E a gente vai abrir aqui o pacote e vamos conferir. Passar aqui os filetes, vamos ver como foi que veio. Está um pouco manchado essa parte de baixo. Bom, aqui está a caixa. Bom, ela não veio lacrada, hein, gente? Mas está aqui. Bom, de início aqui, como vocês podem ver, né, temos aqui o espelho. Ele embolou aqui com bastante plástico bolha. Deixa eu fechar aqui a caixa, a gente vai apoiar em cima. Nossa, cara, como ele colocou aqui para pegar. Tira aqui. Vamos desenrolar isso aqui. Nossa, veio bastante plástico bolha, gente. Se eu quiser agora enviar encomendas aí, tem bastante. Bom, aqui temos a nossa placa-mãe. Nossa P8H67. Bom, vamos dar uma olhada aqui na placa, né? Como é que tá a situação. Bom, a aparência dela tá muito legal. Como vocês podem ver, ela ainda tá com um plásticozinho aqui, ó, o nome da Asus, mas não vamos mexer nisso ainda. Precisamos primeiramente fazer um teste. E a placa veio sem bateria, certo? Toda placa que você importar aí, ela não vai vir com a bateria, certo? Que merda, hein? Eles sempre retiram. Aí sempre que você comprar uma placa-mãe, é bom você ter umas baterias aí. Bom, eu tenho essas aqui, ó, a CR2025, certo? Ela vai servir. Só que a recomendada para você colocar aí é a CR2032, certo? É uma bateria mais gordinha. Só que no momento eu só tenho esse modelo aqui, eu vou colocar, vai servir, né? Depois eu vou adquirir outro pack de baterias dessas aqui, sendo CR2032. Bom, aqui no nosso VRM, ó, como vocês podem ver, temos um dissipador, temos 5 fases aqui de alimentação, temos, deixa eu ver, 9 capacitores aqui de filtro, certo? E aqui temos os maiores, ó, na linha de entrada, certo? Depois a gente vai dar uma olhada nesse VRM, mas primeiramente eu quero dar uma testada aqui na placa, né, para ver se ela vai funcionar. Porque se ela não funcionar e eu mexer em outras coisas aqui, aí a gente pode perder aí, né, a garantia. Já fazendo esse vídeo aqui já vai ser uma prova. Fizemos aqui um unboxing e um teste da placa, certo? Bom, eu notei que ela tá um pouco suja mais na parte de cima, gente. Aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, ó, tem poeira aqui, ó, certo? A gente nota a poeira aqui, ó, nos slots na parte de cima. E temos oxidação aqui também, ó. Vocês podem ver aqui na parte de cima também, ó. Nossa, cara, tá bem sujo aqui, ó, no conector de 12 volts, alimentação do processador. Bastante poeira aqui também, ó. Tudo errado. O cara poderia ter pelo menos limpado isso aqui, cara, olha só. Bom, temos aqui, ó, o botão do Turbo Key. Nossa, cara, tá bem duro. Tá começando a enferrujar, provavelmente por conta da oxidação. Bom, gente, esse interruptorzinho aqui que vocês estão vendo é o Turbo Key. Ele permite aí que você ajuste o desempenho, né, da CPU. É mais interessante você utilizar ele quando você utiliza aí fora do gabinete, né? Quando você tem uma plataforma aí para botar a placa. Mas se você for utilizar em gabinete já se torna um pouco mais chato para você manusear, né, essa chave aqui. Mas é ideal para aquelas pessoas que utilizam o PC aí para fazer overclock e aquela galera que joga, né, e gosta de estar mudando as configurações para melhorar o desempenho do sistema. Aí é para isso que serve essa chavezinha aqui, para que você possa habilitar e desabilitar, né, o modo de alto desempenho.
temos o LED aqui que indica, certo? Quando a gente ativa e desativa essa opção. Bom, como eu não vou fazer isso agora porque o meu processador que eu tenho ali é fraco, né? Mais pra frente a gente pode fazer isso. Aí eu vou pular para essa parte aqui e vou explicar para vocês em relação à memória. Temos um LED aqui, né, que é indicador das memórias. E temos aqui o botão, que ele está enferrujado aqui, como vocês podem ver, mas ele ainda funciona. Mas se eu quiser depois eu posso substituir, né, botar um botão novo, e a mesma coisa eu posso fazer aqui. Porque pelo que eu vi aqui os dois são enferrujados, devido à oxidação aqui de algumas partes, né. Eu não sei qual foi a região que essa placa foi utilizada para chegar a esse ponto, mas enfim. Bom, o LED aqui das memórias, ele acende quando as memórias não estão instaladas corretamente. O recomendado é que você desligue o computador, né, e tente recolocar as memórias aí para ver se vai dar tudo certo, né? Bom, lembrando, esse switch aqui da memória, tá, gente? Ele não funciona quando você está dentro do sistema operacional. Por exemplo, o computador está ligado, está lá no sistema, você não tem a capacidade de mexer nesse botão aqui, ele não vai funcionar, certo? Esse botãozinho aqui, ele vai funcionar antes de carregar o sistema. Por exemplo, você ligou o computador, caso as memórias estejam apresentando falhas aí na hora que você ligou, por exemplo, da tela azul, essas coisas aí que geralmente aparecem, né? Aí você aperta durante alguns segundos para que possa entrar aí no modo automático, para que possa achar uma compatibilidade para que as memórias iniciem corretamente. Geralmente isso pode levar cerca de 30 segundos aí, certo? Pelo sistema aí da placa. Aí geralmente pode ser reinicializado aí a placa, tá, gente? Ele vai testando aí as configurações para ver se as falhas foram resolvidas até ele iniciar normalmente. Aí já essa parte aqui do LED, ele indica diferentes processos do teste. Quando você aperta esse botãozinho aqui e segura, né, por alguns segundos. Aí as memórias são testadas em conjunto. Depois dos testes, se as memórias continuarem apresentando falhas ao inicializar, aí o LEDzinho aqui ele vai acender continuamente, né? Aí você vai ter que substituir as memórias, porque provavelmente as memórias podem estar com algum problema ou elas não são compatíveis aqui com a placa. Aí para isso vai ser necessário você baixar o manual da placa, certo? Você vai ver lá quais as memórias são compatíveis com essa placa. Bom, caso vocês entrem aí na BIOS e tenham feito também overclock utilizando essa placa e a memória está apresentando falhas ou não inicializar, você pode utilizar esse botão aqui, tá, gente? Para que ele volte às configurações normais, fazer assim com que a placa inicie normalmente, né? Bom, é para isso que esse botão serve, para ativar o modo automático, para que ela ache uma maneira de compatibilidade para que possa assim inicializar a placa, né? Bom, se vocês ficaram com mais alguma dúvida, eu recomendo que vocês baixem o manual da placa e verifiquem aí, né, todas as funções aqui, né, tanto do botão aqui do Turbo Key, como o DRAM LED e o Memorial Key. Bom, tem placas aí da ASUS que também ela tem diversos LEDs na placa, que é chamado de Key LED, né, que cada LED ele vai indicar um problema na placa, certo? Mas é interessante esse LEDzinho aqui das memórias que dá pra gente saber bastante coisa, que no manual também vai ter informando isso, certo? Mas enfim, vamos continuar aqui com o vídeo da placa, tá, gente? E aqui temos nossas conexões, ó. Temos 8 entradas USBs, 6 entradas 2.0 e 2 entradas 3.0. Aquelas entradas antigas, né, para mouse e teclado. Aqui temos uma saída, né, para áudio óptico. Bom, e conexões para as fãs aqui, como vocês podem ver, temos um aqui, ó, SHA-FAN 2, SHA-FAN 1, PWR FAN aqui, ó, e temos o conector do FAN do processador. Esse aqui. E essa placa mãe aqui ela tem duas conexões aqui 12 volts, né, para alimentação do processador. Temos aqui 6 entradas SATA, certo? Essas aqui são SATA 2, que a gente pode atingir a velocidade de até 300 MB por segundo. E temos aqui também o SATA da terceira geração, que podemos atingir até 600 MB por segundo, né? Que é o SATA 6 GB. O legal dessa placa aqui é que vamos poder testar aí SSDs, né, com velocidades maiores. Bom, e essa placa aqui ela tem suporte para os processadores de terceira geração, né? 1155. Eu vou utilizar aqui para fazer o teste nessa placa um i5 2310. No momento é o que eu tenho, mas depois vou trazer processadores aí de terceira geração com suporte overclock para a gente testar nessa placa aqui, certo? No momento vamos testar a placa, né, para ver se está tudo ok. Ele botou um papel aqui, ó, em vez de colocar uma proteção, mas vamos ver aqui, né, se não tem nenhum pino torto. Tem que ter muito cuidado aqui com esse soquete em relação a isso, tá, galera? Bom, mostrei aqui para vocês. Todos os pinos aqui estão intactos, certo? Enfim, vamos preparar nossa placa aqui para fazer o teste. Vou montar ela aqui, vou botar na bancada e a gente já volta.
Bom, gente, tá aqui, nossa plataforma foi montada, certo? Como vocês podem ver aqui, estou usando ali duas memórias da Hyper de 4 GB cada uma, Dual Channel, né? Como vocês podem ver ali. Estou utilizando aqui um cooler da DEX, certo? Para refrigeração de processador. Bom, lembrando, para esse teste aqui você vai necessitar de uma placa de vídeo, certo? Que essa placa aqui é off-board. Já coloquei aqui uma GTX 780 DirectShow 2. Bom, vou ligar a chave aqui da fonte. Já liguei, ó, como vocês podem ver aqui, o LEDzinho tá aceso, ó. Bom, antes de ligarmos aqui, tá, gente? Eu vou botar aqui um speaker também, tá? Conectar ele aqui na placa-mãe. Ele fica aqui nessa parte aqui de baixo, ó. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, speaker nessa parte aqui de cima. Bom, e agora vamos dar aqui um power, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Ó, o LEDzinho da memória acendeu e apagou, certo? Significa aí que é tudo ok com as memórias. E aqui, ó, deu vídeo, deu bip aqui, como vocês puderam ver. Vou ligar aqui meu tecladinho invocado. Bom, tá pedindo aqui pra gente entrar na BIOS. Vou apertar F1. Bom, aqui estamos na BIOS. Vamos apertar aqui Exit. Vamos aqui em Advanced Mode. Tá aqui, ó, nosso processador e o total da memória que estamos utilizando, né? Ela tá operando aqui em 1333 MHz. Mas essa memória ela vai até 1600, mas não tem condições de eu colocar porque esse processador aqui não aguenta. Eu já coloquei já, mas o computador não inicia. Fica em tela preta e não vai, certo? Bom, galera, é isso. Vou dar um ESC aqui e vamos esperar o sistema carregar aí. Bom, gente, o sistema aqui já carregou. Vamos abrir aqui o CPU ID. Bom, até aqui como vocês podem ver as informações em relação ao nosso processador. Vamos aqui sobre nossa placa-mãe, Asus TEC P8H67. O PCI Express dela é um 2.0, chipset Intel, SandBridge. A BIOS dela é da American Megatrends, a versão 1003, a data dela, né, 5/11/2011. Passar aqui para o lado, memória, Dual Channel, DDR3, 8 GB. Como falei para vocês, estamos utilizando aqui a NVIDIA, né, a GTX 780. Vou fazer aqui um pequeno benchmark no nosso processadorzinho aqui, né. Como vocês podem ver, a gente chegou nem a metade, ó. Bom, e no single thread deu 306.2. Bom, gente, em relação ao funcionamento da placa-mãe aqui, está tudo ok, certo? Mas agora eu vou dar uma olhada como é que tá a situação aqui, né, do nosso chipset e do nosso VRM, como é que tá lá o nosso thermal pad, né? Vamos ver aí como é que tá essa situação. Vou dar um pequeno corte no vídeo, vou desmontar tudo aqui, vamos botar a placa na mesa e vamos tirar aí o VRM e aqui o nosso dissipador, né, do nosso chipset, para ver como é que tá a situação embaixo, certo? Bom, já desmontei aqui, tirei aí memórias e tudo mais aqui da nossa placa-mãe, deixei só o processador mesmo, aqui a nossa base, né, para botar o CPU cooler. E aproveitei e fiz uma limpeza aqui na placa, né? Eu acho que infelizmente aí, né, o vendedor ele tava com falta de pincel ou alguma coisa aí para poder fazer a limpeza nessa placa, né? Mas enfim, provavelmente ela também pode ter sido aí de uma mineração, né? Placa utilizada aí para mineração. Mas enfim, vamos aqui retirar para a gente ver como é que tá essa situação aqui, né, galera, do VRM. Como vocês podem ver aqui, ó, na parte de baixo da placa, ela tem uma trava aqui e outra aqui, ó. A gente aperta ela aqui para poder destravar. Ó, destravou um lado, destravou do outro. Bom, destravou, certo? Mas antes de virar ela, eu já vou tirar aqui também o dissipador da... Bom, gente, já soltou os dois aqui, ó. Nossa, a pasta térmica aqui, gente, tá seca mesmo, hein? Do nosso chipset. Olha só, tá dura já, cara. Isso aqui deve esquentar um bocado, hein? Tá aqui, nosso chipset. Vamos fazer a limpeza disso aqui e vamos colocar numa nova pasta térmica. E aqui temos o nosso dissipador do VRM, ó. Tá um pouco sujo, né? Mas ainda dá para utilizar. Limpar aqui com cuidado para que a gente possa colocar aqui novamente. Até aqui, ó, como vocês podem ver, nosso VRM. Temos aqui um MOSFET de alta e outro de baixa, certo? Enfim, vamos fazer uma limpeza aqui para a gente poder colocar no lugar. Vou limpar ele aqui com um pincel para a gente poder botar no lugar novamente. Bom, gente, deu uma limpada aqui, como vocês podem ver, ó, no chipset. Tirei aquela parte da pasta térmica que já estava dura, né? Fiz uma limpeza aqui. Aqui também, ó, do nosso dissipador. Tem umas buchinhas pretas aqui. Eu removi elas também, né, para poder fazer a limpeza. Só que elas acabaram
sendo aí esfareladas, né? Eu peguei e coloquei essas brancas aqui, ó, pra gente poder fixar aqui novamente no lugar, né? Bom, gente, eu tive um probleminha aqui, que eu fiz todo o processo, coloquei pasta térmica, mas quando eu vi, a câmera não estava gravando, certo? Eu não apertei aqui o play para gravar. Mas eu já coloquei a pasta térmica aqui e coloquei o dissipador de chipset novamente no seu devido lugar, certo? Fiz toda a limpeza na placa, como vocês viram. Fizemos a limpeza aqui, né, no VRM, mostrei para vocês que temos aqui, né, 5 fases, certo? E temos um MOSFET de alta e baixa para cada fase. E é isso, galera. A placa está com alguns probleminhas aqui em relação à oxidação, mas devido aos testes que eu fiz, a placa está toda ok, todas as entradas funcionando, certo? Em relação a esses botões aqui, né, como eu mostrei para vocês, podemos aí fazer a substituição deles, para que assim a placa fique com a cara mais nova. Mas em relação ao PCB, ela está bem conservada, certo? Tirando aqui, né, a parte da oxidação, está tudo ok. Bom, caso vocês queiram adquirir essa placa aqui, tá, gente? Vou deixar o link na descrição, para vocês poderem ir lá dar uma conferida. E se vocês curtiram esse vídeo aí, não esquece de deixar aquele like aí para ajudar a fortalecer o canal. Se não for inscrito aí no canal, se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos. E se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos para poderem assistir também. Em breve faremos mais vídeos com essa placa aqui. Se vocês quiserem, mandem sugestões aí também, né, nos comentários, para que assim a gente possa trazer mais conteúdos aqui para o canal. Bom, gente, até a próxima. Valeu, fui!